Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos aprender agora sentido denotativo, sentido conotativo, isso que causa muita confusão no estudo da semântica, da interpretação de texto também. Esse tópico faz parte da semântica e é muito importante em provas, é muito importante em concursos, muito importante para a sua vida, porque você precisa entender o sentido real, o sentido literal das palavras. O sentido denotativo começa com D de dicionário, é o sentido real da palavra. O sentido conotativo é o sentido figurado, aquele que a gente usa para ampliar o alcance e o significado das palavras. Se eu usasse só o dicionário para poder utilizar as palavras, seriam poucas palavras para tudo aquilo que a gente quer expressar. Então a conotação aumenta a expressão da língua. Então vamos para a tela responder essas 10 questões muito bacanas sobre conotação e denotação agora. Vamos lá? Questão número 1, nosso teste de semântica de denotação e conotação. A palavra em destaque está empregada em sentido conotativo, ocorre em. Qual palavra aqui está em sentido conotativo? Letra A, não sabia que você agora virou arqueólogo. Letra B, supervisionado pelo governo chileno. C, mas você não vê que isso é loucura? D, porque desejo ir para o deserto. E letra E, você não suporta a realidade meu amor. Pausa o vídeo, tenta responder aí a nossa questão, beleza? Bom, já respondendo aqui, letra C, não é possível ver a loucura da mesma forma como vemos um objeto físico. Loucura não é um objeto físico, é um comportamento, uma forma de agir. Você não consegue visualizar como você visualiza uma pedra, uma bola, um carro ou algo físico. Então, como o verbo ver ele está empregado para se referir a algo abstrato, não tem como aqui ser o sentido denotativo, está no sentido figurado, ver a loucura, sentido figurado. Então a nossa resposta aqui, marca comigo aqui, letra C, porque loucura não está sendo utilizada no sentido denotativo e sim no sentido conotativo e sim no sentido denotativo. Vamos à questão número 2. De acordo com o contexto, a expressão perder a eternidade possui um sentido denotativo, informativo, conotativo, metalinguístico. E o que significa perder a eternidade? E aí? Eternidade é em si um conceito abstrato, né? Olha aqui. Não significa que abaixar, não significa que pode perder a eternidade como se perde uma chave ou uma carteira, né? Você perde um objeto abstrato, mas você não perde a eternidade. Então, logo, não tem como correr aqui. A frase foi construída com um sentido figurado, simbólico, conotativo, né? Perder a eternidade não é um objeto físico para você poder perder, né? Então aqui, perder a eternidade está sendo utilizado no sentido conotativo. Agora, se no lugar de eternidade nós tivéssemos um substantivo concreto, sim, seria sentido denotativo, mas eternidade não é algo que a gente possa perder. Questão número 3, pausa e tenta responder aí. De acordo com o contexto, a expressão descesse a mão em eu poderia me queixar se o seu marido me descesse a mão, e o vocábulo pegar em por que fazer do estudo da língua portuguesa uma série de alçapões e adivinhos, como essas histórias que uma pessoa conta para pegar as outras. Possuem sentido o quê? E aí, o que é descer a mão? Quando alguém te fala descer a mão, qual que é o sentido que você pensa, né? E aí, conotativo, denotativo, qual que é o sentido? Descer a mão aqui, nesse contexto que está aqui apresentado, ela não vai significar abaixar a mão fisicamente, não é disso que se fala, né? Mas sim de agredir. Quando fala que vai baixar a mão, está falando em agressão. Pegar as outras também, continuando a segunda frase, ela se refere a agarrar com as mãos. Não se refere a agarrar com as mãos, na verdade, mas sim enganar, confundir através de adivinhos. Ambas as expressões aqui
Vê se você concorda comigo. Ambas as expressões aqui, elas estão sendo usadas no sentido figurado, portanto, conotativo. Conotativo. Quando alguém fala assim, vou descer a mão, não vai abaixar a mão, vai entrar em vias de fato. Então é brigar. Sentido conotativo. Beleza? Questão número 4 ficou meio trocada, meio cortada a página aqui. A palavra em destaque, que está empregada em sentido conotativo, ocorre em sentido conotativo. Vamos lá. 4. A segurança pública começa na família. Ok. B. Ao deixar de usar o cinto de segurança. Ok. Aceitamos quando eles não arrumam o quarto. Ok. D. Quando pronunciam um palavrão. Letra E. De nossas crianças na idade tenra. Olha só. Lendo assim, qual aqui está em sentido conotativo, né? Conotativo, isso. Conotativo, eu de cara, família está sendo utilizado no sentido denotativo. Cinto de segurança, sentido denotativo. Quarto aqui, ó, sentido denotativo. Agora, palavrão, quando pronunciam um palavrão, o que significa pronunciar um palavrão? É falar uma palavra gigantesca com 10 letras, 20 letras? Não, significa uma palavra chula, significa uma palavra de baixo calão. Então aqui a nossa resposta é a letra D, que está sendo pronunciada de forma conotativa. Beleza? Número 5, rapidinho, para não perder o seu tempo. Vamos estudar aqui de uma forma objetiva. Algumas palavras ou expressões assumem sentido conotativo de acordo com o contexto na qual estão inseridas. Onde que isso ocorre? Vamos dar uma olhada aqui. Que navegam na internet. Suspeito isso aí. Suspeito. Letra B, que trata de crimes cibernéticos. Letra C, traz consequências drásticas. Letra D, o projeto de lei Azeredo tramita em caráter de urgência. Letra E, criminalizando condutas que são cotidianas. De cara aqui já dá para acertar. De cara, letra A. Por quê? Porque navegar é um ato de andar de navio no mar. Isso é navegar. Navio, barco no mar. O que anda no mar, o que transita no mar é navegar. Ninguém navega na internet. Você acessa a internet e vai entrando em páginas, entrando em sites, entrando em blogs. Mas navegar é um verbo utilizado para deslizar pelo mar. Então aqui, ó, navegar está sendo utilizado de uma forma conotativa. É difícil? Pior que é difícil, cara. É difícil porque quando você tenta interpretar um texto e às vezes o texto está muito grande, você se embanana com o sentido conotativo, denotativo e acaba fazendo uma salada. Uma salada. Mas leia com atenção para não ser enganado. Vamos lá? Questão número 6. Pouco de texto aí, né? Leiam a questão, pausa o vídeo e tente responder, que a gente vai responder agora em seguida. Deixa eu beber um cafezinho para... 6. A linguagem empregada nos textos nem sempre apresenta um único sentido. Aquele veiculado pelo dicionário, né? Denotativo. Empregadas em alguns contextos, as palavras ganham novos sentidos, carregados de valores afetivos e sociais, conotativo. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta um termo utilizado fora do sentido usual. O que é um termo utilizado fora do sentido usual? É linguagem conotativa. Então, pausa o vídeo, tenta responder a questão 6, que a gente vai responder juntos aqui. Letra A. Agora, compra-se o leite em sua embalagem internamente aluminizada para jogar no lixo. Bom, leite vem em embalagem interna, um alumíniozinho, ok, não tem conotativo aqui. Letra B, quando pega uma traseira de caminhão, e aquela, olha aqui, ó, chuva de grãos, me assusta e penso rápido, chove grãos ou chove água, gotas, gotículas de água? Chove água, não grãos. Então aqui, a letra B já vou riscar. Sentido conotativo. Vamos ler para a letra C. Mas sente algum remorso ao jogar sacos trazidos do supermercado no lixo? Claro que não. Normal aqui. Denotativo. D. Antigamente, este que vos atormenta levava um litro lavado para trocar por outro cheio de leite. Nada figurado aqui não. Letra E. No dia em que a gente precisar, vai lá e pega. No dia em que a gente precisar,
pode não existir mais. Linguagem denotativa também. 6, letra B de bola. Questão 7. Pausa o vídeo, leia e tente responder, que iremos responder em seguida. Vamos ler a questão 7. A palavra empregada no texto em sentido próprio e depois em sentido figurado, sentido próprio aqui, ó, é sinônimo para denotativo. Sentido figurado, sinônimo para conotação. Está grifada nos 2 seguintes elementos. Então ele quer saber o quê? São 2 palavras, em negrito em cada frase, e uma vai estar no sentido denotativo e outra no sentido conotativo. A mesma palavra. Vamos para a resposta. Letra A. Os pesquisadores fizeram uma escavação arqueológica nas ruínas, ok, na antiga cidade de Tikal. A mudança climática contribuiu para a ruína da sociedade. Eu acho que ruína aqui na segunda frase está sendo utilizado como sentido figurado. Vamos para a letra B. A civilização maia da América Central tinha um método sustentável de gerenciamento de água. Civilização maia, ok. As antigas civilizações têm muito a ensinar para as novas gerações. Ok. Sentido denotativo também, letra B no ar. E. Os motivos que levaram ao seu colapso ainda são questionados e debatidos pelos pesquisadores. Minha visão pessoal é que o colapso envolveu diferentes fatores. Normal, sentido denotativo em ambas. Letra D. Para fazer a dragagem do maior reservatório de água em Tikal, uma estação que desviava a água para diversos reservatórios. Reservatório de água, dragagem, sentido denotativo também. Letra E. Presença de uma antiga nascente ligada ao início da colonização na região. Estimativas de mais 5 milhões de pessoas que viviam em região das planícies. Não, tudo aqui. Letra A mesmo. Porque, olha só, ruína arqueológica, né? Sentido denotativo. Aqui, ruína dessa cidade. Ruína da cidade? Não, aqui é um colapso financeiro, um colapso social, mas não construiu uma ruína. Letra A, na 7, é a nossa resposta, né? Porque a palavra ruína, aqui na primeira ocorrência, refere a ruínas de cidade antiga, né? Ela está empregada no sentido próprio, literal, denotativo, nada demais. Por quê? Porque está se referindo aos destroços, materiais físicos, né? No sentido denotativo mesmo. Já na segunda parte ali da frase, tá como uma ruína da sociedade. A palavra assume um sentido diferente, né? De decadência, de perda, que vai configurar a conotação em si. Então, na mesma frase, 2 frases ali, a mesma palavra com sentidos diferentes. Fechou? Questão número 8. Questão número 8. Deixa eu subir aqui para a gente ver. Em que alternativa a conotação? Beleza. Letra A. Baleia encostava a cabecinha na pedra, a pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Letra B. A urbanização de São Paulo. Calma aí, travou aqui. Letra B. A urbanização de São Paulo está sendo feita de maneira criminosa, porque está destruindo os pulmões da cidade. Questão dada lá. Cidade tem pulmão? Quem tem pulmão? Quem tem pulmões? Ser humano, cidade não. Os latino-americanos são diferentes em tudo, nos hábitos, nos costumes, na concepção de vida e nos valores. Beleza? Cientistas desvendam o mecanismo pelo qual o homem bloqueia as lembranças indesejáveis. Beleza? A conotação aqui, ó, na letra B da 8, porque pulmões aqui está sendo utilizado no sentido figurado. Quem tem pulmão é o ser humano, não a cidade. Beleza? Letra 8, fácil. Letra 8 não, né? Número 8. Número 9 agora. Em todas as alternativas, a palavra pedra pode adquirir um sentido de obstáculo, problema, dificuldade, exceto em... E aí? Onde é que pedra aqui não está sendo utilizado no sentido figurado? Em todas as alternativas, a palavra pedra pode adquirir um sentido de obstáculo, exceto em... Letra A. Deixe a pedra do passado para trás.
Ó, pedra aqui, passado. Pedra do passado é o quê? Problema, né? Então aqui é sentido figurado. No meio do caminho havia uma pedra. Ó, sentido figurado. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Quem nunca pecou, que atire o primeiro problema? Resposta aqui, ó. Aqui é pedra, pedra mesmo. Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Isso é bíblico, né? Isso é bíblico. Letra D. Toda pedra no caminho você pode retirar. Todo problema do caminho, né, você pode retirar. Então aqui também. Nossa resposta, letra C. É a única alternativa em que pedra pode adquirir o sentido de obstáculo. Que não pode, né? Aqui na letra C, pedra é pedra mesmo, pedra física, não no sentido de obstáculo. Para você saber isso, substitui o que eu grifei aqui por obstáculo. Deixa o obstáculo para trás, letra A. No meio do caminho tinha um problema, um obstáculo. Todo obstáculo do caminho você pode retirar. Fica facinho de resolver quando fazemos isso. Bom, para fechar, questão número 10. Questão número 10. Deixa eu subir aqui para enquadrar. Questão número 10. Assinale a alternativa em que a linguagem, mesmo poética, pode não caracterizar conotação. Nem sempre que a questão poética, ela utiliza a conotação. Não é porque é poesia que as palavras serão no sentido conotativo. Pode ser denotativo também. Não tem regra, né? Então vamos para a questão número 10. Assinale a alternativa em que a linguagem, mesmo poética, pode não caracterizar conotação. Não tinha havido pássaros nem flores o ano inteiro, nem guerras, nem aulas, nem massas, nem viagens, e nem a barca, nem o marinheiro. Não vi nada conotativo aqui. Pássaros, flores o ano inteiro, guerras, nem aulas, nem missas, nem viagens, nem barca, beleza. Dezenas de pálpebras sobre pálpebras. Opa! Pálpebras sobre pálpebras é o quê? Tentando fazer das minhas trevas algumas coisas mais que lágrimas. Olha só, um choro. Pálpebras são olhos, são pessoas. Linguagem figurada. Letra C. Quem faz um poema abre uma janela. Quem faz um poema abre uma janela? Ou janela aqui está no sentido figurado? Se eu fizer um poema aqui, a janela se abre? Não. Aqui é sentido figurado. Letra C. Para que possa, enfim, profundamente respirar. Quem faz um poema salva um afogado. Sentido figurado também, né? Ave Maria. Não trocar os bombeiros pelo poeta. Letra D. A mulher do lampião quase morre de uma dor porque não fez um vestido da fumaça do vapor. Dá para fazer vestido da fumaça? Não tem como. Isso aqui é linguagem figurada, né? Então aqui, ó, uma linguagem que mesmo poética utiliza o sentido denotativo. É a letra A, galera. Acabou, fechou. Tem esse questionário aqui, mais centenas de questões no link abaixo. Acesse, respondam, estudem, refaçam essa questão. Denotação e conotação é tema importantíssimo para qualquer prova, qualquer concurso que você vai fazer. Inclusive para você escrever redação, porque você precisa dela para interpretar texto. Você vai ler um texto, você tem que saber o que está sendo utilizado no sentido figurado e no sentido literal, ou seja, denotativo e conotativo. Beleza? Um grande abraço. Clique no link aqui embaixo. Tem de tudo para você aprender língua portuguesa para o seu concurso, para a sua prova, principalmente para a sua vida, que é muito mais importante que qualquer prova. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.